Eu estou aqui contando para você que é inscrito no canal e outros que caem de paraquedas no canal aqui, a experiência que eu tive há pouco tempo com uma possível depressão. E eu vou continuar esse vídeo. Eu estou contando essa experiência porque foi tão boa o resultado de tudo isso que eu não pude ficar só para mim. Porque eu sou uma pessoa assim, se eu passo por uma situação boa, se eu vejo alguma coisa legal, até mesmo promoções, eu quero passar para as pessoas, eu não quero ficar para mim. E isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas estão passando pela mesma situação e eu posso ajudar, né? Contando essa experiência. Então vamos lá, continuando esse vídeo, que seria a parte 2. Então, como eu disse para você no outro vídeo, eu tive que... Eu estava pensando em ir no profissional, falei para o meu esposo, e sentado aqui mesmo, nesse lugar aqui, e ele concordou a respeito dessa dificuldade que eu estava tendo. Eu não sabia o que era, né? Eu presumia que poderia ser uma certa depressão, sabe? Porque eu nunca tive isso antes, mas eu percebi que isso foi crescendo. Tipo assim, eu olhei de fora, olhei para mim e falei, não, Rosana nunca foi assim, como que o que está acontecendo? Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, uma pessoa que procurava crescer, eu sempre procurava melhorar na minha vida, mas eu estava vendo que isso estava ficando grave, estava crescendo muito. E nos últimos 2, 3 meses isso foi crescendo de uma forma, essa situação, que eu não estava conseguindo nem mesmo sair de casa. Eu estava pensando até numa possibilidade de morar em uma residencial onde era fechado, onde eu não ia ver mais animais. E eu nem mesmo gostava de falar a respeito disso, que parece que isso ia crescendo, essa dificuldade, sabe? Eu estou falando para você aqui porque, como eu disse de princípio, eu não queria que ficasse essa experiência boa, ficasse aqui na minha vida apenas comigo, mas eu queria falar para você, para as pessoas, e eu tenho falado para algumas pessoas essa experiência que eu tive, que o resultado foi positivo. Então, o que que eu pensei? O que eu tenho? Que instrumento que eu tenho para eh, ajudar-me, né? A oração, né? É um instrumento que eu tenho. Para a palavra de Deus fala que quando a gente for orar, né? Não que nós não o fazemos de outras formas, mas ele diz ali para a gente entrar no nosso quarto, em secreto, e falar com Deus. E pessoal, eu estava com um problema sério, muito sério, e eu precisava pedir para Deus, né, em oração, que Ele me ajudasse em relação a isso. Então eu comecei a ir lá na minha edícula. Eu ia na edícula porque lá é forradinho, né? Fechava a porta. Eu colocava até um fundo musical. Eu colocava um fundo musical que é a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. E era um fundo musical, é desse hino, sabe? Dessa canção muito bonita. E ficava, e era muito tempo, né? Então eu comecei a me derramar e pedir para Deus para me ajudar. E eu não queria ir no médico, porque eu tinha essa ferramenta que é a oração, e eu comecei a fazer isso. Porque eu vi muitas pessoas ser abençoadas, e eu já fui no passado abençoada com grandes coisas, assim, que era que alguma hora eu vou falar para você, que são coisas grandes. Uma delas é a minha salvação, a minha vida com Deus. Mas voltando nesse momento, eu comecei a ir todos os dias lá, e era de manhã ou era tarde, mas era especificamente para pedir para Deus para me abençoar em relação
a isso. Eu pedia gentilmente, sabe? Desesperadamente, mas de uma forma gentil a Deus. E eu quero dizer para você que eu não sou melhor de que ninguém, eu não sou melhor de você, de ninguém. Mas eu sei que Deus poderia me ajudar nisso. E eu comecei a orar, eu comecei a me derramar. Sabe aquela pessoa que está assim, desesperada por resolver alguma situação? E eu estava desesperada, porque começou a doer o meu peito, eu comecei a sentir angústia, fiquei deprimida, mas tudo na área de animais. Eu não sei o que é isso, eu nem fui procurar saber a respeito disso, mas é só nesse sentido de ver animais. Tanto que no portão de casa tem assim uma fresta, sabe? É um portão de ferro, então ele tem uma fresta. Então, quando eu abro aqui a porta, abri a porta aqui e vi aqui passar, via patinhas de cachorro, gente, você não imagina, parece ridículo isso, né? Eu chorava muito, eu ficava deprimida aqui em casa, então eu não estava abrindo nem a porta aqui da sala, porque eu estava com medo de ver as patinhas dos animais, que é dos cachorros que fica aqui, que aqui é uma zona rural, então fica muito cães aqui, né? Soltos aqui, né? Que tem dono, né? Porque eu pensava, não, eles estão abandonados, eles não têm alimento, né? Não têm proteção, não são acolhidos. Então, eu comecei a fazer isso, sabe? Comecei porque era desesperador o que eu estava passando. Não era brincadeira, gente. Eu não estava dormindo, sabe? Eu não saía de casa. E eu vou contar uma coisa a respeito da pandemia para você. Você vai pensar assim, nossa, que ridículo. Mas olha, a pandemia para mim não foi ruim, não. Não. Por quê? Eu não precisava sair de casa. Porque eu tinha meus compromissos, né? Eu tinha meu compromisso de resolver as coisas. Mas para mim estava sendo difícil de sair de casa para pagar as contas, né? Eu tinha compromisso na igreja, né? Que para mim era prazeroso, mas tudo para mim estava ficando muito pesado. Não pelo fato de não ir na igreja, de não ir no supermercado, no banco e tal, mas eu não queria sair de casa, eu não queria ver os animais na rua. E eu vou aqui interromper mais uma vez, porque eu vou encerrar no próximo vídeo, que vão ser 3 vídeos. E eu gostaria muito que você estivesse compartilhando com pessoas que hoje têm depressão. Talvez pode até ser na área da pessoa também, entendeu? Se não for, eu creio que vai ajudar muito, ok? Então eu vou encerrar para mim fazer o 3º vídeo, que eu creio que eu vou estar encerrando esse testemunho, essa experiência que eu tive, ok?